Olá, eu sou S.R. Martinez e hoje estou aqui para gravar um vídeo de um assunto importante que é sobre a natureza do direito privado. Em psicanálise jurídica, muitas vezes nós vamos focar, naquela ideia de que devemos evitar os conflitos, mitigar suas consequências ou resolvê-los, porém nós precisamos entender que esta ideia não nasce com a psicanálise jurídica, mas sim ela tem um fundamento histórico em algo que a precede, que é o direito romano. Quando nós vamos observar as origens do direito romano, nós vamos ver que esse modelo vencedor na história, esse modelo que venceu não pelo uso da força, mas muito mais pela sua capacidade de atender aquilo que as pessoas demandavam, peço licença por colocar óculos, defender aquilo e atender aquilo que as pessoas demandaram, foi vencedor na história a partir do momento em que trouxe, adaptações às necessidades da sociedade. Então, conforme a sociedade a sociedade romana principalmente, foi se estabelecendo, nós vemos que o direito romano foi evoluindo e adquirindo aquilo que a sociedade necessitava. Então, veja, uma das coisas interessantes do direito romano, poucas pessoas estudam, poucas pessoas falam, o direito romano ele precede a existência do Estado romano. Ele vem antes, ele vem com essa ideia de um cidadão, de um grupo de indivíduos que se une e que quer regular a existência deste agrupamento, de uma maneira que permita as individualidades. Então, talvez seja o primeiro momento em que nós vamos falar de individualidades, porque aquela ideia do pater familias é a ideia do indivíduo, claro, naquele momento da história, de um indivíduo que vinha lá, ser o chefe do seu grupamento, mas de um indivíduo que tinha uma capacidade de decidir seus próprios rumos e de responsabilizar-se por eles sem que necessitasse da existência de um Estado. Você tinha talvez um líder de consenso, mas você não tinha ali a necessidade da existência de um Estado como a gente entende que é hoje. Então, quando nós olhamos, pessoal, essa questão do direito romano, é importante nós focarmos, que ele precede a existência do Estado. O Estado, a ideia de um Estado, a ideia até de um juiz, isso aí surge tudo depois, com o avanço do Império Romano. No começo, você tinha muito mais uma questão de mediação, de integração, de existência de relações privadas que norteavam a realização econômica dessas sociedades. E daí um modelo vencedor que hoje, quando você vai observar, em grande parte do mundo, principalmente estou falando de relações privadas, relações econômicas privadas. Em grande parte do mundo, hoje o que norteia são regras de direito romano. Você vai ver isso até na China, O próprio modelo socialista chinês se rendeu ao direito romano nas relações privadas e com ele então consegue permitir a prosperidade e o avanço daquela sociedade, apesar de ter um centro regulador, interventor ali fixado. Então é importante a gente fazer essa análise para entender as bases da psicanálise. A psicanálise, quando trabalha com o indivíduo, com a sua liberdade, sua responsabilidade, a partir do momento que ele usa sua liberdade, ele escolhe o que fazer, e quando ele escolhe o que fazer, ele abre mão dessa liberdade a partir da contradição que ele escolhe. Isso tudo vai ter base lá no direito romano, A própria ideia, por exemplo, de contratação, A contratação no direito romano implica que você restringe a sua liberdade. A partir do momento que você contratou algo, você tem que cumprir aquilo que foi contratado, Isso está na essência da ideia do direito romano. Quando você, então, descumpre, você não cumpre a sua palavra lá no direito romano, você perde, você tem uma caput de minúcio, quer dizer, uma redução na sua capacidade porque você não cumpriu o contrato estabelecido, Então, quando nós vamos buscando essas raízes históricas, nós vemos a importância de se recuperar
na seara do direito, né, as origens do direito romano. Origens essas que estão imbricadas em tudo que nós fazemos, né, entre relações privadas. A todo momento, quando nós temos relações privadas, nós temos o direito romano ali presente, né, mesmo que não tenhamos consciência disso, mesmo que façamos as coisas, né, sem saber muito bem a origem dessas ideias. Então, queridos, eu acho importante, quando nós falamos das bases da psicanálise jurídica, uma das bases da psicanálise jurídica é o direito romano. Temos outras, claro, né? Mas o direito romano, ele é uma das bases essenciais, que vai implicar, então, na existência de um indivíduo que tem capacidade de realizar seus atos, e a partir do momento que realiza esses atos, ele assume a responsabilidade por eles. Então, né, isso é a ideia de sujeito, né? O sujeito é aquele que decide o que quer de melhor para a sua vida. E se ele tomou uma decisão, a partir daquele momento ele é responsável por ela. Não se pode retirar do indivíduo a responsabilidade por suas escolhas, por suas determinações, pelos caminhos que assim ele decidiu trilhar com sua liberdade. Na psicanálise, quando a gente fala em terapêutica, fala em atendimento terapêutico, a gente já fala muito sobre isso também, né? Do indivíduo que vai buscar terapia para encontrar um caminho que seja mais adequado, mais satisfatório, mais harmonioso. Não existe cura em psicanálise, né? Então o indivíduo vai lá e acha um equilíbrio, ele acha uma possibilidade, ele acha uma castração sustentável, uma castração que ele consiga viver com ela, né? De achar um meio termo para o seu id, né? Para o seu desejo, que possa estar dentro do contexto civilizatório. Então volta lá, a questão da liberdade é questão da responsabilidade, questão das escolhas, daquilo que é possível materializar e que permita ele viver em sociedade sem que ele sofra uma captus deminutio, né? No nosso caso hoje, o que seria uma captus deminutio, né? Ele ser coagido pelo Estado a cumprir um contrato, ou ele mesmo ser preso, perder sua liberdade por ter cometido um crime contra a sociedade. Então, esses são aspectos importantes que nós devemos levar em consideração quando falamos de direito privado, que estão na base da psicanálise jurídica. Não dá para falar de psicanálise jurídica sem falar de indivíduo, sem falar de sua autonomia, né? De vontade, daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele não quer, para ele atingir os desejos que são os impulsionadores das suas ações, né? Então o indivíduo vai realizar algo porque aquilo move o seu desejo, porque aquilo está implícito em ele querer atingir algo que é do seu interesse. E se aquilo é do seu interesse, fazer aquilo, ele tem que se responsabilizar pelas consequências dos seus atos, né? Então ele tem os prazeres de chegar àquele resultado e tem os deveres que também são inerentes a atingir aquele resultado. Não é? É uma análise muito objetiva, muito ligada a essa esfera de potencialidades humanas que nós temos que valorizar, né? Nós temos que valorizar a consciência individual, o discernimento, as escolhas, para que as escolhas possam então ser as melhores. Né? Mas cada um tem a sua liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha vai levar aonde o indivíduo assim deseja. Né? Não há como evitar que o indivíduo faça uma escolha. Né? O Estado não tem como interagir nisso. O Estado não tem como evitar uma escolha. Né? O Estado pode ter lá depois consequências para as escolhas. Mas as escolhas em si, elas partem do indivíduo. Partem, né, do indivíduo pensante, com discernimento, com capacidade de exercício, que vai fazer uma escolha e vai assumir as responsabilidades por ela. Então é importante resgatar isso. Isso está na base do direito romano e permite que nós tenhamos de volta, né, e é importante ressaltar isso, o retorno dessa ideia de que todo indivíduo é livre, é autônomo, né, é independente, e isso faz parte, né, da maturidade humana, levando em consideração que, a partir do momento que eu vou fazer uma escolha, eu vou me responsabilizar por ela, né, e daí as consequências de toda escolha no mundo civilizatório, né, de que aquilo faz parte, então,
de um processo anímico, né? De algo que depende da vontade, da autonomia de vontade, da autonomia do desejo, né? De buscar a essência do melhor e daí se responsabilizar por ela. Bom, por hoje era isso, gente. Eu espero que tenha ficado clara essa ligação importante entre direito romano e psicanálise jurídica. E aos poucos a gente vai tentar aprofundar um pouco mais isso, né? Eu sou S.R. Martinez, aqui do canal Psicanálise Jurídica. Costumo cumprimentar vocês com a mão esquerda, hoje levantei a mão direita. Mas é importante a gente sempre ter claro que o nosso compromisso aqui é com a transparência dessas informações para que nós possamos ter um país melhor. Obrigado por sua audiência, obrigado pela sua reflexão sobre o assunto e vamos continuar juntos aqui tentando construir um país mais ético, um país mais sério e um país onde o direito venha para atender às necessidades da população e não do estamento burocrático que está aí estabelecido.